esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor nosso, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai-nos sabedoria, Pai, para ver o caminho. Com essa prece, com esse pedido, nós temos claramente que não é suficiente vejamos o caminho, senão tenhamos sabedoria para seguir por ele, tomá-lo, assumi-lo. Sem dúvida, é a sabedoria que nos permite distinguir, interpretar, discernir, ousar, também defender e agir. E essa sabedoria vem-nos do alto, não vem dos livros, não vem da erudição. A primeira leitura, isso já nos falava, diz-nos o livro da sabedoria: é impossível ao homem, sem o auxílio de Deus, claro, subtrair-se aos próprios erros, quedas, tropeços, tentações. Deus confere ao homem a sabedoria que é capaz de iluminar o caminho seu. E é dessa iluminação que falamos, para que tudo vejamos com clareza, e aquilo que não for lucidinho, a nossa fé nos ajude nesse discernimento, nos ajude nesses passos que damos à direção do Senhor. Não é à toa mesmo que Jesus é o caminho, não, porque nele e com ele não há distrações, não há erros, não há confusão, não há mentira, não há desvios. Ele então, esta sabedoria do Pai que nos visita, e percebendo de Jesus suas ações, seus gestos, sua fala e o conteúdo dela, temos o suficiente para caminhar incólumes por este mundo, sem nos deixar atrair e vencer pelos tantos atrativos que o mundo tem, oferece,
e nos apresenta. Daí, seguir a Jesus, ser discípulo e missionário seu, tendo-o como único mestre. Isso mesmo, porque se o temos como único mestre, não seremos confundidos, não seremos iludidos por coisa qualquer. Notem, a Jesus não se visita, se desposa. O que eu quero dizer com isso? Jesus não está para ser ocasionalmente visitado por nós. Nós não vamos vê-lo só quando necessidades temos. Não podemos agir desse modo, procurá-lo só de vez em quando. Jesus não está para ser visitado, senão, como disse há pouco, desposado. É o nosso esposo, é aquele com quem compartilhamos a vida, é aquele com quem responsabilidades temos, pois Ele também as tem conosco, e Ele é fiel. Então sejamos-lhe também fiéis. Não tenhamos outros mestres, apenas a Ele, o Cristo Jesus. Daí o seguimento tão sério que Ele nos põe ou nos propõe, e como no Evangelho vemos, e conta Ele até 2 parábolas para significar a importância desse caminho. Noutras palavras, essa empreitada de seguir a Jesus é de grande responsabilidade, mas de muita responsabilidade mesmo, e não tolera leviandade. Não podemos nos desviar. É só Jesus mesmo o caminho que conduz para o Pai, é Ele a nossa salvação. Então, como entender isso? Conta a Ele essas 2 histórias. Qual é o homem que, pensando construir uma torre, não se senta primeiro, calcula todos os gastos, exatamente para que chegue ao fim, e não pare na metade desta construção, porque não mais recursos tem? E quem passar dirá: pobre homem, começou a construir e não teve condições de acabar. Tragamos isto para esta realidade que quer Jesus vivamos, tendo-o como único mestre. Quem quer seguir a Jesus, senta-se, medita, reflete, calcula, porque de fato não é fácil segui-lo. É uma empreitada, é uma construção, e depois de iniciado esse caminho, como voltar atrás? Como desistir? Como ficar à margem, à beira, dizendo: não consigo mais continuar, não tenho forças para isso? Forças dá-nos Deus, e a nossa vontade tem que ser sadia para aderir a essa força que Deus nos concede, e então seguir com esta construção da torre até o céu. Qual é o rei que, pensando guerrear com um outro rei, agora seu inimigo, não se senta e pensa se com 10.000 homens conseguirá vencer o seu oponente, que tem 20.000 soldados vindo aqui na sua direção? E se pensa e se conclui que não consegue vencê-lo, envia um mensageiro para negociar as condições de paz. Ou seja, nada feito de improviso. Guardemos isso. Seguir a Jesus não é algo de improviso, não pode ser. Não pode ser uma simples euforia, não dá para ser, porque aí nas horas difíceis desistiremos. Se com Jesus as horas difíceis não nos serão supressas, nós as teremos. Olhemos para Paulo, na prisão agora, onde fez nascer Onésimo pelo batismo. Diz ele: eu estou preso pelo Evangelho, por causa do Evangelho, mas ele não fala com rancor, ele não fala com peso, não fala com amargura, ele fala com aquela alegria de discípulo de Jesus, que sabe o que está fazendo,
e conhece as consequências desse seguimento. Olha que belo! Que bom construir a nossa vida aqui em cima de uma certeza e não de uma incógnita. Abandonar a Jesus para viver comodidades, conforto, facilidades, é tocar a nossa vida sobre incógnitas, sobre uma areia movediça. Isso tudo não se sustenta, não se sustenta. Agora, seguir a Jesus, isso sim, é o certo a se fazer. Existe solidez, não é Ele a rocha sobre a qual temos de construir a nossa casa? Pois bem, Ele é esta solidez, e somente Ele a tem. E por isso vai dizer Jesus: quem não odiar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, sim, porque era esse o verbo usado tempos atrás, mas usado de acordo com a mentalidade semita. Então odiar aqui não significa detestar, desprezar, mas quer significar o quê? Olhemos a frase: quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão, irmã, filho, filha, emprego, namorado, namorada, estudos, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, é ao Senhor quem amamos. E se temos amor para com o trabalho que exercemos, para com as pessoas que estão à nossa volta, esse amor nasce, é oriundo do amor que temos para com Deus. É isso. Todo amor que sentimos vem-nos de Deus. E se nos vem assim gratuitamente, temos de também amar gratuitamente, sem cobrar por esse amor. Por isso já lhes falei, o amor ao inimigo é a maior expressão de amor. Não que o amor ao filho seja menor, mas alguém poderá dizer assim a você: é justo que você ame o seu filho, é seu filho. Você suporta as suas traquinagens, você suporta o jeito áspero de ser do seu filho, também seus erros, seus delitos, suas faltas. Por quê? Porque é seu filho. Pois bem, mas isso não tira a verdade desse amor e a sua consistência. Mas pode ficar naquela dúvida: então é o amor ao inimigo? Porque se você ama o seu amigo, você encontra correspondência. Se você ama aquele que da sua família é e com você convive, existe uma correspondência. Agora, e se você ama o seu inimigo, que não se converteu, que não passou a amigo seu, permanece seu inimigo, o que esperar dele? Amor? Então você o ama incondicionalmente. Essa é a maior expressão de amor, amar o inimigo, porque você não espera nada em troca, não conforme você deu, o amor que você ali empreendeu. Olhem que especial isso. E aí fica a pergunta, né? Se eu não consigo amar o meu irmão aqui, a quem estimo, se eu não consigo amar a minha esposa, a quem devo doar-me, se eu não consigo amar os meus filhos, como chegarei a amar o meu inimigo? Então, seguir a Jesus requer essa decisão, uma decisão associada, claro, à graça que nos vem dos céus, e do contrário, só com nossas forças não conseguiremos. Está lá Paulo, na prisão, consciente do que o espera, consciente do seu fim, mas também certo da ressurreição, certo do prêmio, da recompensa. E não é essa recompensa que buscamos, não é esse céu que procuramos. Para tê-lo, não basta rezar, dobrar os joelhos, é preciso um encontro com o outro. Esse amor prodigalizado em atitudes, em gestos, gestos que confortam, que saciam a fome, que abrigam, que elucidam,
que vem para dirimir as dúvidas do outro, a fim de permitir-lhe caminhar desenvolto, sem confusão, sem tropeço. É isso, queridos. Nisto consiste seguir a Jesus, o nosso único mestre, aquele que não nos ilude. Não tem ninguém iludido aqui, pensando: bom, se eu seguir a Jesus bem de perto, eu tenho certeza não ficarei doente, não passarei por dificuldades, ninguém me odiará, eu não serei expulso de grupo algum, serei muito amado, muito querido, terei mesa farta sem sequer trabalhar. Engana-se quem pensa assim. Talvez por isso Jesus seja de tão poucos amigos hoje, amigos leais, fiéis. Por quê? Porque Ele não poupa nem mesmo os amigos das agruras, das dificuldades, assim como não poupou o próprio amigo Lázaro da morte. Mas onde está Jesus? Agora, para ressuscitá-lo. E onde está Jesus? Agora, para passar com você a sua dor. Quando passamos uma dor, pequenos que ainda éramos, ou quando chegamos a ter uma dor, quando ainda pequenos éramos, e nossa mãe nos cuidava, embora ela não pudesse com a própria mão nos tirar a febre, nos tirar o desconforto, nos tirar a dor, o fato de tê-la próximo de nós já nos ajudava muito. Mas já nos ajudava muito, melhor do que estar no quarto sozinho com dor, gemendo e não sabendo onde a mãe está, quem sabe no outro cômodo da casa, mas se não está na nossa companhia, a nossa dor parece aumentar. Estando Deus conosco, tudo se torna mais ameno, porque Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele está conosco. Aliás, Jesus fez essa promessa, né? Eu estarei convosco até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Essa promessa é séria. Creiamos, acreditemos. Então venha-nos do alto essa sabedoria para ver o caminho, discernir, interpretar, para então ousar nos passos e também retardar um pouco a marcha quando isso necessário se fizer. Pensemos.